Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da yoga, né, Malu? De como nós estamos vivenciando essa pandemia e dos benefícios que a yoga pode nos trazer nesse momento, certo? Certo. Fala um pouquinho pra gente como é que você tem vivido, como é que tá, o que a yoga tem conseguido fazer por você nesse momento tão difícil que a gente tem vivido, né? Depois a gente fala como que ela vai poder ajudar a todos, né? Tá. Obrigada, Pri. Primeiro eu queria, desejar agora um bom dia oficial, agradecer a oportunidade. Eu sou professora de yoga aqui na SCM e para mim é um prazer, é um trabalho que eu faço com muito gosto, é como se fosse uma extensão mesmo minha, é muito parte de mim esse trabalho com yoga. E quando a gente começa a praticar yoga, a gente vai buscando bem-estar, mas de repente a vida trouxe uma pandemia no meio do caminho, né? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de continuar com as aulas de yoga na academia, porque assim como beneficia muito a mim, eu sei que beneficia também os alunos, né? As nossas turmas sempre com bastante aluno, o depoimento dos alunos, isso é muito gratificante. Então, eu queria deixar esse agradecimento. E falar um Eu pouquinho. agradeço também a sua disposição Que bom, Pri. em se transformar, né? Para todo mundo que eu tenho conversado, eu tenho agradecido essa disponibilidade de aprender em tão pouco tempo, né? E de se transformar de uma maneira tão grande em tão pouco tempo. Quanto nós tivemos que nos adaptar e aprender nesse tempo foi né, muita coisa em tão pouco tempo, né? Então, eu Sim, agradeço pela sua coragem, pela sua disponibilidade e pela sua obrigada. transformação. E te parabenizo, tá? Excelente, parabéns. Fico feliz, Pri. E vou falar um pouquinho agora sobre como o yoga, o yoga, o que é o yoga? Às vezes quem está assistindo aqui já pratica o yoga, pode ser que alguém nunca praticou yoga e está aqui ouvindo, né? Geralmente quando a gente vai para academia, a gente quer se sentir bem, mas a gente quer um conforto no corpo, a gente quer um corpo às vezes mais magro, mais forte, mais saudável. A gente quer às vezes alongamento, fortalecimento, dependendo da nossa idade, a gente vai lá fortalecer musculatura por uma questão de recomendação médica, por conta dos ossos. Então, cada um chega na academia buscando algo. E o yoga, ele vem e diz assim: olha, o seu corpo é o veículo que você utiliza para experienciar essa vida. Né? Tudo sob a luz do yoga, que eu vou dizer agora, tá? Não tem verdade absoluta, mas o yoga é uma filosofia que existe há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Né? Então, ele tem. A gente bebe muito do yoga hoje sem saber que era yoga, né? Então, o yoga vem e fala: olha, é muito importante você ter um corpo saudável para você transitar por essa vida. Mas o corpo é só um Legal. veículo e ele é uma expressão do que acontece com você de uma forma mais sutil. É aí que entra, eu falo a magia, mas não é uma magia, não é mágica. Mas o que diferencia o yoga, não o torna melhor nem pior, mas o torna diferente de uma ginástica convencional, é a filosofia que está por trás de cada movimento que o corpo vai fazer. Então, quando um aluno começa a praticar yoga, eu até brinco, eu falo, olha, você vai praticar asanas, que são as posturas, você vai fortalecer o seu corpo, você vai alinhar sua postura, vai melhorar sua capacidade respiratória, mas isso é lambuja, porque o yoga, o objetivo principal do yoga é permitir que você tenha uma mente clara, tranquila, capaz de discernir o que você deseja sentir a cada momento da sua vida. E isso é muito grandioso, é muito profundo e vai muito além do corpo. Então, a gente usa os movimentos do corpo para acessar essa filosofia, essa sabedoria que vai permitir essa clareza da mente, esse estado mental de paz. Por isso que é comum a gente encontrar muita gente, eu não quero praticar yoga, é muito parada, eu vou ficar lá, né? A gente tem esse estigma, essa imagem, né? É muito parado para mim, né? A gente escuta. Pode me interromper, Pri, que às vezes eu desato a falar, pode me interromper. Escuta, não, mas é ótimo, tá? Estou adorando. Escuta muito isso mesmo, né, Malu? E depois, quando a gente descobre o que realmente é, né? E agradeço também essa oportunidade do online por estar acompanhando mais de pé, mais próximo, né?
porque das modalidades que nós temos na academia, o yoga é o que menos tinha conhecimento, né? Eu tinha pouco conhecimento, ainda tenho muito pouco conhecimento sobre o yoga, mas estar acompanhando as aulas diariamente me aproximou, né, dessa modalidade que nós oferecemos e eu tinha pouco conhecimento e tem me encantado muito. Estou amando cada dia mais. Eu sou suspeita, né? Mas é encantador mesmo, é encantador. Então é isso, a gente vai usar o corpo como um veículo para a gente se conhecer. O asana, a postura, ele é um instrumento para a gente se conhecer. Então, às vezes, é uma postura, e cada dia o nosso corpo está de um jeito. Então, às vezes, na nossa aula, a professora, eu proponho uma postura que você sempre consegue fazer. Vamos dizer a postura da prancha, que está em várias outras aulas. Mas tem dia que a postura da prancha ela tá mais difícil de ser realizada. Por que que isso acontece? Exatamente. O corpo foi ontem. Ontem eu fiquei 1 minuto na prancha, hoje eu não consigo ficar 20 segundos. O que está diferente? Então, o asana no yoga, o correto na prática de yoga, não é você permanecer na prancha e falar, não, eu vou conseguir. A ideia é falar assim, nossa, por que que hoje eu estou conseguindo, ficando menos tempo? O que que será que tá? Por que que eu estou com menos força? Será que foi aquela discussão que eu tive hoje à tarde, que toda a minha força foi embora? Será que eu me alimentei mal? E alimentar mal não é comer pouco. Será que tinha energia vital os alimentos que eu consumi? Então, o asana ali, a hora que você está na prancha, ele está te convidando a observar as suas escolhas até aquele momento. E quando a gente está sem força, o yoga vai dizer que a manifestação física nossa, a nossa manifestação mais grosseira, o que nos compõe é um campo de energia que é mais sutil. E sempre que algo se manifesta no corpo, é porque já existe no sutil. Então, se eu não consigo ficar numa postura de força hoje, provavelmente é porque a minha energia de força está baixa. Então, isso é se conhecer. E o bonito do yoga é que não tem certo e errado. Não é errado estar com pouca força, não é errado estar com muita força. O correto do yoga é qual a minha verdade hoje? A prática de yoga, a hora que você termina, depois de fazer um monte de movimentos, a ideia é quem sou eu? Como sou eu nesse momento hoje? E você consciente de si, você vai para a vida com escolhas mais conscientes. Por isso que eu disse, né, que traz essa clareza, essa consciência. Quando a gente sai de uma aula de yoga, nada no mundo mudou, mas a gente está muito diferente. Quem pratica pode me dar aí o depoimento, né? Se você é uma pessoa que dirige sempre muito agressivo, buzinando, isso não acontece na hora que você sai da prática de yoga, porque você está com mais discernimento, você está mais consciente da vida. Então, eu costumo dizer que a gente treina na aula uma atitude de yoga para a vida, porque o yoga acontece quando a gente sai da nossa aula e vai viver a vida. Então, por isso que eu acho muito bonito. A gente trabalha o corpo, vem uma lambuja, mas é para a vida. E fazendo gancho, né, que você me perguntou como que tem me beneficiado agora na quarentena, eu, né, nem falei um pouquinho de mim, mas eu tenho 37 anos, moro eu e o Ravi, meu filhinho de 3. Então, quando começou a pandemia, eu fiquei com muito medo de tudo. Fiquei com medo de tudo, acho que todo mundo, mas eu me ancorei no yoga, sabe? Segura e não solta. Em outros momentos da minha vida também, o yoga, ele não é terapia, mas é muito terapêutico, porque vamos pensar que há 2000 anos antes de Cristo tem muita tradição, é muito forte essa filosofia, né? Ela é muito abrangente. Então, eu dou aula todos os dias. E o yoga me traz essa clareza. Quando vem o medo, eu olho para o medo, né? Agora a gente já está acostumado com a pandemia, mas no começo, né? A hora que você olha para o medo, você se sente mal. Mas como o yoga traz esse discernimento, você olha e fala, eu escolho me sentir bem, eu não posso mudar o que está acontecendo lá fora, mas eu posso mudar como eu vou me sentir em relação ao que acontece lá fora. Então, através do movimento do corpo, eu trago essa clareza para minha mente e vou discernindo, inclusive, os meus pensamentos, de modo que eu possa me sentir bem, mesmo no meio da pandemia, mesmo sozinha com uma criança, né? Às vezes você fica
um pouco com medo, o Aham. yoga foi me ajudando a trazer essa tranquilidade. É claro que quem pratica yoga não vive andando falando namastê, namastê, eu fico brava, eu fico... tudo isso acontece, mas menos do que aconteceria se a gente não praticasse. Se eu não me conhecesse, Sim. como o yoga me convida, né? Então, todos os dias eu pratico yoga, todos os dias eu volto para esse lugar de verdade, né? E aí eu consigo ter clareza de quem eu sou, de em que lugar eu estou. E de benefício, o meu corpo se fortalece, alonga a postura. É difícil quem pratica yoga desenvolver hérnias de disco, porque você posiciona muito esse seu eixo, né, a coluna, então você acaba mantendo uma postura física, né, alinhada. Então, para mim, foi muito Muito benéfico. interessante tudo isso que você está falando, Malu. E assim, vai muito de encontro. Ontem nós tivemos uma live com a Maria Tereza Pires Menicucci. Ela é nossa aluna, ela é nossa aluna Terê, mas ela também é terapeuta, muito gabaritada. E quem não teve a oportunidade de assistir, está no Facebook e no nosso canal no YouTube. Assistam, porque ela falou muito dessas questões, de coisas que você falou. Questão de se autoconhecer, se autorrespeitar. Então, o yoga não é a única ferramenta, mas é uma das ferramentas que a gente pode usar para esse autoconhecimento, para esse autorrespeito, né? Começar a enxergar de algumas maneiras. Eu fiz uma pergunta para ela, no sentido de que como é que a gente pode prestar atenção nos sinais do nosso corpo, que o nosso corpo está dando, de que a gente está a ponto de entrar em uma depressão, num estado de estresse muito elevado, né? E aí ela falou de prestar atenção nos sinais e tal, né? Se autoconhecer, se autorrespeitar. E tudo isso que você falou, a yoga se mostra uma ferramenta muito eficiente para isso, né? No dia a dia, e quanto mais agora em tempos de pandemia, né? Não é como eu disse, não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta muito eficiente, né? E o importante também é que cada um encontre a sua, né? Porque existem muitas ferramentas para a gente fazer isso. Nós estamos aqui apresentando uma série delas. Já conversamos com a Patrícia sobre o Pilates, já conversamos com a Fabi, que está aqui, né? Sobre as aulas mais intensas, porque tem gente que realmente tem dificuldade nesse sossego, né? Sim, Porque as posturas são intensas, mas tem dificuldade nessa questão dessa calmaria, né? E as aulas intensas também podem ser formas de se encontrar. Cada um tem que encontrar a sua maneira, né? Então, tudo isso são pequenas ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia. É muito interessante tudo isso. é exatamente isso, Pri. A gente costuma dizer que o caminho do autoconhecimento, isso um monge, numa palestra que eu assisti, achei muito interessante, ele dizia o seguinte: todos queremos chegar ao topo da montanha. Quando você está na base de uma montanha, quantos caminhos possíveis existem para chegar ao topo? Infinitos. Você vai indo Exatamente. por aqui, aí tem uma pedra, você pode desviar, pode ir por aqui. Cada um vai encontrar o caminho que casa, né? Que veste melhor naquele momento. Então, não existe caminho certo para o autoconhecimento. O caminho certo é o que Sim. faz o seu coração ficar em paz. Então, são muitos os meios. Tem pessoas que tocam um instrumento e estão praticando yoga, estão presentes, estão se descobrindo através da música, né? Um outro exemplo. Então, são Exatamente. infinitas possibilidades. A prática de yoga é uma delas, e eu sempre, é a que eu conheço melhor, né? Essa questão de separado é muito interessante isso, foi ótimo você trazer. Porque às vezes a postura exige uma simplicidade do corpo que você está tão complicando a sua vida que você não consegue reconhecer o que é simples. O que é simples E deixa de reverberar em você. Então, uma das posturas, às vezes a pessoa começa a praticar yoga querendo ficar de ponta cabeça. Não tem problema ficar de ponta cabeça, mas a vida já pede muitos desafios para nós. O yoga vem um pouco na contramão de tudo isso. A vida te desafiou, vamos dizer, depois do expediente do dia todo de trabalho. Até agora você estava sendo desafiado. Agora vem se conhecer. Né? É isso que o yoga uhum. muda. Aí, às vezes, eu E proponho para o trazendo essa aluno, simplicidade, né, Malu?
Tem uma para o seu dia a postura que... dia, para sua Ah, vida. desculpa, Pri, pode falar. Não, só dizendo que trazendo essa simplicidade para o seu dia a dia, para a sua vida, entender que o simples também pode ser eficiente, muito eficiente, né? A gente se distanciou muito do simples e o simples deixou de ser fácil, hoje é difícil. O exemplo que eu quero dar tem uma postura que é Tadasana. Quem pratica yoga aqui sabe. Tadasana, o que que é? É a postura que você fica em pé, acomoda os ombros, relaxa os braços. Só que a ideia de Tadasana é desenvolver estabilidade tanto no corpo quanto na mente. A maioria dos alunos não sabe ficar nessa postura imóvel. Os dedos começam a machucar, a formigar, movimenta as mãos, movimenta a cabeça, a pessoa não consegue parar. Porque parar implica em se observar. Então é mais fácil a gente fugir, corre, 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 vamos saudar o sol, que também é mais fácil para a nossa vida moderna saudar o sol do que ficar em Tadasana por 1, 2 minutos. Essa pausa. E o yoga diz, é na Exatamente. pausa que o yoga acontece. É na pausa que eu me reconheço como um lugar de paz, de clareza. Então, essa dificuldade em ficar parado, sempre que eu tenho dificuldade na permanência de um asana, né, usando a terminologia das nossas práticas, é porque a minha mente está muito agitada e está muito distante de um lugar de paz que habita em mim. Então, não tem problema nenhum se o yoga não é para você. Mas às vezes não é o yoga que não é para você, às vezes é você que está muito distante de encontrar um lugar onde você se observa. E talvez não seja o momento de você praticar yoga, mas vai tentando. Eu mesma, né, na minha história, eu fui procurar yoga com 20, 19 anos na faculdade, eu só ria na aula, até contei isso em outra live. Eu dei risada na aula, olha só, de tão fora para mim, que era aquele contexto, eu fiquei com vergonha, pedi desculpa, mas tive um ataque de riso no meio da aula. E depois de 3 anos eu comecei e não parei mais. Então, assim, vai experimentando, porque a vida às vezes vai mudando e aquilo que não fazia sentido pode começar a fazer. E a beleza, Uhum. né? A ciência vem provando, porque antes ficava uma coisa muito mística em torno do yoga, da meditação. E hoje a ciência prova, assim, são papers e papers, mensalmente são publicados, dos benefícios fisiológicos que a prática de yoga e de meditação trazem, né? Então, empresas multinacionais contratam, né? Você vai lá, faz um trabalho e percebem os resultados. Então, assim, funciona, né? Eu acho sempre importante tirar um pouco desse misticismo do yoga. Não precisa Perfeito. ter nada místico. Yoga funciona, é uma prática, é uma filosofia que tem práticas corporais, práticas respiratórias, que trazem muitos benefícios. Inclusive, na Índia tem hospitais que você vai e fala, agora você vai na sala de pranayama. Pranayama é respiração. Então, você está lá com um Uhum. receituário de como respirar nos próximos 7 dias e tem resultados, e são bilhões. E yoga lá é recomendado como saúde pública, né? Eles são Sim, muitos, imagina que numerosos. beleza. Então, é saúde Mas, pública, ô, não é nem para o pessoal se sentir mas eu acredito bem-estar só, também, não adoecer. é, mas eu acredito também que vai muito do mérito seu também, de conseguir transformar a yoga numa possibilidade de utilização dentro de um mundo fitness, de um mundo de academia, entendeu? Pelo seu conhecimento, pela sua experiência, por você ser educadora física, né? Então, por toda essa bagagem que você tem, você consegue fazer essa aula de yoga aplicável nesse mundo que nós vivemos de academia, que é tudo muito barulho e tudo muito movimentado, né? Que as pessoas conseguem aceitar isso, né? Você consegue transformar yoga em algo mais próximo desse mundo que nós vivemos, né? Lá dentro da academia, né? Nós já tivemos outros, e não desmerecendo, é que para o ambiente da academia não servia, né? Nós já tivemos outros professores de yoga muito no passado que só o falar era tão lento que dava vontade de completar a frase, assim, sabe? Não dava, não encaixava naquele mundo que nós vivemos ali, fitness, entendeu? E você tem todos os méritos de conseguir adaptar. Acredito que nos outros lugares que você dê aula, a yoga que você apresenta seja um pouco diferente da yoga que você apresenta na academia, né? E vai adaptando aos diferentes locais, às diferentes possibilidades. É muito mérito seu também, eu acredito. Parabéns.
Ah, Pri, fico muito feliz. Eu, na verdade, a minha aula é a mesma, porque a aula de yoga, porque o yoga ele é muito generoso e cada professor consegue oferecer aquilo que reverbera nele. A verdade é essa. É Ah, difícil sim. um professor de yoga fundamentado na filosofia ele conseguir ser vários em um, porque o yoga é parte da gente, né? É uma parte de Aham, ser, para mim, né? Vou falar de mim, então. Para mim, o yoga é uma extensão minha. Então, eu gosto, eu tenho legal. muitos alunos que são meus amigos, que eu passeio, eu sou uma pessoa normal, eu gosto de desmistificar esse guru que as pessoas procuram, porque o nosso guru somos nós. A palavra Legal. professor no yoga a gente nem utiliza. A gente se diz instrutor de yoga. É que às vezes a gente no dia a dia acaba mudando, mas o yoga já é disponível. É você reconhecer quem você é. Então, o professor, né, o instrutor, ele te instrui a chegar nesse lugar, mas ele não te ensina, porque você já é. Então, yoga, a palavra yoga, significa união. Então, é você ser um facilitador para aquela pessoa se reconhecer um com o todo. Então, quando a Legal. gente vai para um ambiente de academia, quem que vai para o yoga? Quem está pronto para receber o yoga? Não é melhor, não é pior, né? Não falei que eu fui numa aula e comecei a rir? Não era para mim naquele momento. Então, a academia tem muito barulho, é muito diferente realmente o ambiente, mas a vida é barulhenta. A vida é diversa. E Então, a gente praticar yoga nos pés do Himalaia ou no topo de uma montanha é maravilhoso, é é lindo. a parte fácil, Mas é né? a parte fácil, é igual você ir para uma praia, passar um fim de semana, é muito fácil, é gostosa, a vida fica muito prazerosa. Mas sempre que a gente tem um som, tem um barulho, a vida também traz isso. A vida traz barulho o tempo todo, e às vezes não é nenhuma música, às vezes é uma britadeira, né? Fazendo uma metáfora aí, né? Uma Exatamente. britadeira que não para de apitar, e você precisa olhar para aquilo e falar: isso é mundo, isso não sou eu. Eu posso escolher o que eu penso em Perfeito. relação a isso. Eu estou com uma obra aqui do lado do meu apartamento que amanhã, hoje, não sei, milagrosamente eles estão fazendo silêncio, mas é um barulhão. Para dar aula, eu tenho que fechar tudo e eu tenho duas opções: ou eu me incomodo muito com isso, ou eu escolho sentir-me bem independente disso. É aí que é o yoga na vida, né? Eu escolho sentir-me Aham. bem, eu faço escolhas para que isso não atrapalhe o meu bem-estar. E isso às vezes a gente não percebe, mas a gente vai deixando de tropeçar em pequenos pedregulhos ao longo do caminho da vida. Vai desviando, a gente vai ficando mais atento, mais esperto, sabe? É um pouco isso Aham. É. que o Para yoga. de, a vida já é tão difícil, né? Vamos descomplicar, mais ou menos assim, né? Isso, Vamos, não vamos dar atenção aos pequenas pedrinhas, né? E vamos tratar de exato. cuidar daqueles que são imprescindíveis, né? E como eu vou encarar isso também faz muita diferença, né, Malu? Faz Como você se muita. coloca de frente de um problema, né? Então, o yoga acredito que ajude muito nisso, né? Muito nisso. E aí a gente pega, né, fazer um link um pouco com o corpo, a hora que a gente está fazendo movimentos para lubrificar vértebras, trazer flexibilidade para a vértebra. Lembra que eu falei no começo que o corpo e o nosso corpo físico com o nosso corpo mais sutil são interligados, são partes que nos compõem. Então, sempre que você estimula algo no corpo, você também está estimulando isso no seu corpo mais sutil. Isso com qualquer prática física. Mas quando alguém te traz esse pano de fundo, né? Os alunos sabem que na aula tem um movimento que a gente faz para trazer flexibilidade para a coluna. É claro que é ótimo Aham, ter uma coluna flexível, mas melhor do que uma coluna flexível é ter uma mente flexível. Porque uma mente flexível, ela se molda, ela entende a dança da vida e ela vai indo e vai se moldando, vai se acomodando com menos sofrimento. Então é aí que eu falo que o corpo vem de lambuja. Claro que é bom ter uma postura alinhada, que acomoda bem os meus músculos, os meus ossos, mas isso não é garantia de me liberar do sofrimento do dia a dia. Mas uma mente flexível, me traz muito bem-estar. Principalmente agora na pandemia, né? Quem relutou muito sentiu muito mais dor do que quem foi como o bambu, né? O bambu ele vai para um lado, vai para o outro, ele é firme,
ele é resistente, mas ele não se quebra, ele se curva, ele entende o movimento dos Uhum. ventos, né? E fazendo um gancho, o yoga, há 2.000 anos antes de Cristo, ele foi sendo como intuído, observado pelos rishis, a gente chama de rishis, eram meditadores lá no Himalaia, isso 2.000 anos antes de Cristo. Eles foram observando a natureza. E através da observação da natureza, o yoga foi sendo desenhado. Os asanas todos se baseiam na natureza. As respirações, a filosofia é toda escrita de acordo com como a natureza funciona. Então, isso é lindo, não precisa aparelho para o corpo ficar fortalecido. Não estou desmerecendo as outras áreas, mas estou mais vendendo aqui o meu peixe, né, do que eu conheço. Você não Uhum. precisa de aparelho para o seu corpo ficar forte se você tem uma prática regular de yoga, né? O seu corpo é uma expressão da natureza, tá tudo aqui. É isso que é lindo. Eu falo para os alunos, com um tapetinho você pode saudar o sol, você pode se movimentar. Então, o yoga é muito generoso, mas isso é só a parte do corpo. Os ganhos maiores são esses, da gente ter uma vida com menos sofrimento. Se for, né? Eu lembro que eu tinha um professor de yoga que falava assim na minha formação, né? Por que um aluno chega na aula de yoga? A gente falava, para se alongar, para fortalecer os músculos. Ele falava assim, Para o aliviar aluno as às vezes dores. não sabe, mas ele está ali porque ele quer se livrar do sofrimento. É por isso que ele chegou no yoga. Então, sempre que eu Legal. olho para um aluno que está ali e me coloco como aluna em toda a aula, os alunos sabem, eu sempre agradeço porque a aula é para mim também. A gente quer se livrar do sofrimento. A gente quer trazer uma mente mais clara. É por isso que a gente senta no tapetinho e vai praticar yoga. E aí a gente ganha saúde no corpo, saúde na mente, fortalecimento, disposição, mas principalmente a gente vai reduzindo, não é que a gente elimina, mas a gente reduz bastante. E vai de encontro com o próprio nome da academia, né, Malu? Que nossa missão, o porquê nós existimos, né, o porquê da Academia STM existir, é isso mesmo, é trazer saúde para o corpo e para a mente, porque nós acreditamos que isso não acontece de maneira dissociada, né? É, tudo acontece junto no nosso corpo, não dá para separar, né? Então, é preciso trabalhar todos esses aspectos para que você tenha um corpo saudável, para que você tenha bem-estar, né? Então, hoje em dia, né, tão procurado bem-estar, né? E muitas vezes ele é muito simples, né? É aquilo que você falou, voltar ao simples, voltar a se encontrar, buscar saúde para a sua mente junto com o seu corpo, né? Então, não precisa malhar todos os dias com uma intensidade absurda e fazer aquela alimentação super rígida que muitas vezes não te permite nada, né? E a cabeça não está preparada para tudo isso, né? Então, o que é que eu quero para mim? Quais são os porquês, né? Que tipo de saúde eu busco? E aí sim as coisas vão ficando mais fluidas, mais prazerosas. Essa atividade não tem prazer só no resultado que ela traz, mas o prazer na atividade em si, de estar fazendo aquilo que você gosta, de estar fazendo bem para você, né? Então, vai muito de encontro com a missão da academia, né? Por isso que eu acho que tem funcionado tão bem também, né? É muito, muito legal tudo isso. A gente, como você sempre fala nas suas aulas, estou aprendendo. A gente costurar tudo isso, né? Muito legal. Bri, essa saúde, corpo e mente, tá tudo interligado. Não tem como a gente a gente se trabalhar se não for dessa forma, fica fragmentado. É sempre interessante se voltar para o simples. Acho que o momento da pandemia nos convidou a observar bastante o que é essencial, né? Cada um na sua verdade, cada um no seu contexto, mas a gente está observando o que é essencial para cada um de nós. E quem está praticando yoga é como se fosse uma... O yoga é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de bem-estar que a gente pode usar e você percebe que você fica com o olhar mais apurado para ver a beleza do simples. Isso não significa abrir mão do que te traz conforto, do que te traz prazer, mas eu falei muito o conforto de um objeto com a nossa felicidade. Mas a gente já viveu o suficiente para saber, todos nós aqui que estamos assistindo, eu, você,
que nos objetos a gente não tem felicidade, a gente tem conforto. E conforto é muito bom, mas não é felicidade. Então, o yoga ajuda a gente a ter essa clareza. E nisso você consegue oscilar menos entre os seus desejos e aversões, sucesso e fracasso. Então, se a gente tinha uma vida assim, o yoga, que a gente está falando aqui, né? Ele vai ajudar a gente a oscilar um pouco menos. Não é que você fica aqui é morte, né? Uma linha reta é morte. Vamos viver, né? Pensando assim no batimento do coração. Mas como é que eu deixo essa linha, sabe? Essa amplitude menor, equanimidade. Não deu certo? Tudo bem, vou tentar de novo. Também não é uma passividade. O ego, né, Malu? O sucesso não te eleva tanto o ego e as decepções não te jogam no fundo do poço, né? Você vibra, fica triste, mas uma coisa mais equalizada, né? Equalizar o som. Tem até um GIF que é bonitinho, você está equalizando o som, você está ali se ajustando na vida. E é aí que o yoga entra como uma ferramenta muito importante, porque isso não é passividade diante da vida, por isso que eu falo, às vezes alguém, nunca esqueça, eu estava um dia numa discussão com meu irmão, calorosa, ele disse assim, nossa, isso porque você pratica yoga, né? Aí eu olhei para ele e falei assim, pois é, ia ser muito pior se eu não praticasse. Então, é assim, a gente oscila, cada um na sua verdade, né? Mas você vai encontrando caminhos de amenizar. Os extremos são muito intensos. E isso, então, voltando, não é passividade diante da vida. Você faz o que você acredita, você defende os seus pontos de vista, mas você é gentil, primeiro com você. Com gentileza, né? E depois você oferece, você cultiva a gentileza, você não consegue ser agressivo com o outro. Ou então você vai ser menos agressivo do que seria. E o que a vida pede da gente é leveza, para a gente fluir na vida. Eu acho que o bonito é isso. A vida tá acontecendo. Eu posso lutar com a vida ou eu posso fluir nela. E o yoga ajuda a gente a fluir. Às vezes a gente está num caminho que está sendo muito difícil. Será que é por aí mesmo? Será que a vida é para ser todo momento tão difícil? Então, se a gente está se percebendo, até as nossas escolhas vão se modificando para que a gente flua. A ideia é fluidez, né? Legal. E que a gente pratique essa atividade com o maior prazer possível, né? Que seja prazeroso também a prática e não só o resultado que ela traz, né? Exato, a prática, a gente tem a duração da prática é de 1 hora, né, Pri? As nossas aulas. E você ali na aula, né, falando um pouco como acontece para quem ainda não conhece, a gente primeiro toma consciência do momento presente, então você se conecta com a sua respiração. A gente desaprendeu a respirar, a gente está aprendendo a respirar de novo, né? Então é um reaprender a respirar, aí você vai tomando consciência do corpo. Muitos alunos que às vezes fazem muitas práticas e são muito fortes, mas às vezes numa asana não consegue permanecer, porque ele vai convidar um outro conjunto de músculos que o aluno não estava acostumado. E isso é lindo, é um habitar o corpo de um lugar diferente. E isso traz força. Completo, né? E aí a gente vai na aula, vai conduzindo, trabalha todas as partes do corpo, porque a ideia é a gente equilibrar os nossos centros de energia e usamos o corpo para isso. E a gente termina com um relaxamento, que é a hora que você colhe os benefícios mesmo da prática. É importante essa pausa para o yoga acontecer. E também a questão que acho que é importante a gente comentar um pouco, né? De conseguir trabalhar, é um pouco do que você falou, de trabalhar e habitar esse corpo como um todo, né? Se eu só faço atividades muito intensas, ou se eu só faço atividades que eu tenho que fazer muita força, tem alguma parte que está sendo negligenciada, né? Tanto se a gente falar, primeiro se a gente falar biologicamente, como treinamento esportivo, fisiologicamente, como treinamento esportivo, né? Mas também no seu íntimo, né? Como você sempre diz aí, né? Então, saber equilibrar as práticas, habitar o seu corpo como um todo, eu acho que a yoga vem muito como
tudo bem, você não precisa fazê-la todos os dias, como tem muita gente que faz e ama e faz muito bem, né? Mas se esse não é o meu perfil, não é uma coisa que eu consigo fazer com tanto prazer, né? Eu posso estar lá uma vez, duas vezes na semana, como um complemento daquele treino que eu já faço, né? E me acostumando com essa nova maneira de encontrar com o meu corpo, né? Fala um pouquinho disso como um complemento das outras atividades, Malu. Sim, Bri, é até bom você trazer, porque o yoga, eu gosto da palavra arredondar. Sabe quando a gente está arredondando alguma coisa, né? O que é redondo não tem quina. Então, a gente falando de fluidez, né? Quando você arredonda algo, aquilo flui. Então, o yoga, independente de qual atividade você priorize, e tá tudo bem, eu adoro nadar, então, para mim, eu não troco uma coisa pela outra, um complementa o outro. Mas o yoga vem e fala assim: tá bom, Maria Luísa, né? Olhando para mim, agora vamos arredondar isso tudo? Como que fica o mais orgânico possível você habitar esse corpo que foi trabalhado? Então é isso, o yoga é como se fosse, sabe aquele abraço quentinho que a gente ganha? Agora tá mais distante, né? Alguns. Mas o yoga é um abraço quentinho e não que seja fácil, tá? Mas é um abraço gostoso de receber. Quem faz uma aula no momento que relaxa, sabe o que eu estou dizendo? É uma sensação muito boa, por isso que o yoga, mesmo sendo uma técnica oriental, ganha tantos adeptos no Ocidente, né? Cada vez mais e mais e mais, porque a gente se sente bem. A verdade é essa. E o melhor, a gente se sente bem independente da nossa verdade a cada dia. O lugar de bem-estar é garantido. A gente pode estar triste, vem fazer uma aula de yoga, a gente sai melhor. A gente está feliz, acaba a aula de yoga, a gente está melhor. A gente está eufórico, a gente sempre sai melhor. Não tem como sair pior. Então, é muito prazeroso mesmo, sabe? E aí, melhor, é prazeroso estar com você. Você vai aprendendo a gostar da sua companhia, porque é ela que você tem, né? Então, é muito especial. Eu posso falar de yoga o dia inteiro, porque É muito bom. Fã. Não, para você ter ideia, meu marido, ele não gosta muito de academia, não gosta muito não, ele não gosta de academia, né? Aquela de espeta de pau, né? Não, mas ele gosta meu marido gosta de atividade física, ele gosta de jogar vôlei, de jogar futebol, gosta de fazer atividades físicas, mas ele não gosta de estar fechado num ambiente de academia. Gosta de esportes. Isso. Apesar dele precisar fazer, em alguns momentos da vida, quando eu consigo, eu levo ele para essa vida, né? Mas agora, com essas aulas online, como eu comentei com vocês, eu coloco o som em casa, né? Eu coloquei um aparelhinho de som, um equipamentinho de som, que ele não é um som potente, mas ele traz o somzinho ali das nossas aulas de uma qualidade um pouco maior, né? Então, minha casa, outro dia eu estava fazendo a live com a Jenny e eu estava falando que a aula dela é às 8 horas da manhã, né? A aula de Zumba. Hoje, inclusive, teve, né? A aula de Zumba vem para alegrar a minha casa. Então, toda quarta e sexta, 8 horas da manhã, tem aquela música, aquela energia, e é muito legal. E aí, as suas aulas é muito engraçado, porque quando você termina e fala: o sagrado que habita em mim, saúde e reverencia o sagrado que existe em cada um de vocês. E meu marido fica repetindo, porque já tá... Tá entrando por osmose. Então tem sido uma coisa tão benéfica para mim e para minha família, sabe? Assim, que a gente vai aprendendo coisas nessa pandemia de família, sabe? Assim, para a gente fechar isso, como é que você tem percebido os seus alunos dessas aulas online? Quais as dificuldades que as pessoas têm enfrentado e como a gente pode quebrar essas barreiras para que as pessoas venham usufruir desses benefícios, né? Porque a minha grande preocupação, e eu sempre tenho falado nas nossas lives, que nós não vamos deixar de ser uma academia física, né? Nós somos uma academia onde nós vamos até ela. A academia SPM é uma academia que as pessoas vão até ela frequentar. Nós surgimos assim e queremos continuar assim. Mas o momento que nós temos hoje é esse aqui, né? E como é que nós vamos usufruir desse momento que nós temos hoje
não vamos ficar sentados esperando essa pandemia passar ou a vacina chegar para que a gente volte a nos encontrar com o nosso corpo e com a nossa felicidade e tal, né? Comenta um Sim, pouquinho dessa questão agora da yoga online, como você tá. tem sentido o feedback dos alunos com relação a isso. Sim, eu me surpreendi, né? Porque quando, igual eu falei, no começo da pandemia, eu fiquei com medo. Eu falei, nossa, não vou mais ter trabalho, porque todo mundo, né, não trabalha home office, não trabalhava home office dando aula de yoga. Mas eu fiquei muito surpresa, porque as nossas turmas continuam, né, na academia, não sei como é nas outras aulas, mas na yoga os alunos continuam. Eu acho que justamente por isso, né, a gente saber que o que é disponível agora, a gente não tem outra opção no momento, então a gente faz ficar bom o que tem. A gente treina o nosso olhar para receber que é pela tela, né? As crianças estão tendo aula pela tela e a gente já é adulto. Então, é treinar essa flexibilidade, né? Como que eu aceito quando vem uma imposição tão rigorosa de fora que eu me sinto tão impotente? Isso é praticar yoga. Eu falo para os alunos, o fato da gente estar com o nosso tapetinho na frente da tela, vocês já praticaram yoga. Eu costumo falar isso quase toda aula, Pode porque aceitar essa situação, né? aceitou a situação, lembrou da disciplina, porque sabe que te faz bem, porque é forte o que eu vou dizer agora, mas o yoga vai dizer, não viva com esperança, porque a esperança te coloca no futuro, e a vida é perto, a vida é no presente. Então, se a É. gente projeta a nossa felicidade em algo que vai acontecer, a gente se distancia do que acontece agora. Então, mas é claro que Não tem só no muitas nuances, futuro, a né, gente continua Manu? esperançoso da vacina, É. de retornar, mas a vida é agora, porque a gente só tem hoje, né? Parece um clichê, mas a real é essa, a realidade é essa. Então está sendo muito bacana porque os alunos vêm, os alunos participam, a gente. Eu estou sentindo falta da música, mas não fica muito eco, ainda estou pensando como melhorar isso. Mas a resposta eu fico muito grata assim a todos que estão participando, porque a minha entrega é a mesma. Eu até brinquei um dia, falei para você, e é verdade. A gente cria uma egrégora quando a gente está fazendo a aula. Você percebe quem está ali, né? Aí esses dias entrou um aluno no meio da aula, eu falei, Pri, não deixa mais entrar no meio da aula, quebra todo o meu. Porque eu estou me sentindo como se estivesse junto com todos. Então, no fim, foi um ótimo sinal, porque eu vi que entrou uma pessoa e a pessoa entrou no meio e ela ficou perdida e eu também me perdi. Às vezes os alunos nem perceberam, mas eu me senti perdida porque eu estava muito integrada com os alunos que estavam ali. Então, isso foi um ótimo sinal de que as aulas estão funcionando como, né, assim, como presencialmente, eu até brinco, eu nunca tenho uma aula pronta de yoga. Eu chego ali e eu percebo, eu pergunto se alguém tem um desconforto específico naquele dia, vou um pouco tateando para saber qual a melhor condução. Então, isso no online também está acontecendo, então é maravilhoso. Eu deixo aberto para os alunos mandarem uma mensagem falando Assim, se tem né? algum desconforto do corpo e tudo mais, que é uma forma de personalizar mais o que chega ali, né? Que era um bate-papo que eu tinha mais no começo, lá E eu nas aulas acredito presenciais. também Eu acredito também que, além de não projetar no futuro, né, como você disse, só para complementar, a gente não projeta no outro. Porque no começo dessa pandemia, nós decidimos colocar as aulas online, porque minha pulguinha atrás da orelha lá começou a pular, mas também porque depender dos governos, das atitudes governamentais, tira a minha responsabilidade e coloca a responsabilidade no outro. Então, tá Sim, bom, eu estou sentada aqui no meu sofá porque a minha academia não pode oferecer aulas agora porque o governo não deixou, porque teve ou que o vírus não deixou, ou qualquer coisa, mas não sou eu, entendeu? E quando eu decido a continuar atendendo dessa maneira, no online, eu tiro do futuro, tiro do outro e coloco tudo sobre mim. É o que eu posso fazer hoje. Eu estou fazendo o que eu sim, posso fazer hoje. E aí a pessoa também pode pensar dessa maneira, né? Eu não dependo do governo liberar, eu não dependo do vírus ir embora, eu não dependo da vacina chegar. O que eu posso fazer por mim hoje, né? E aí exato. as coisas vão É isso. acontecendo, né? É isso. Bom, acho É que isso. fechamos, né? O que eu posso fazer por mim Fechamos. hoje. Eu acho que é isso. Então, Viver o agora. convido todo mundo a. Oi, Pri, que você falou?
viver o agora e aproveitar esse Viver momento, o agora. independente da situação que nós estamos vivendo, né? De todas as Sim, dificuldades desse momento. claro. E eu convido vocês, as aulas a gente tem toda segunda-feira, das 9 às 10, e toda terça, das 8h30 às 9h30 da noite. Segunda-feira de manhã, terça-feira à noite, estão todos convidados, né, Pri? A experienciar Sim, uma aula, fazer uma aula experimental. Todo mundo são bem-vindo. todos convidados, como para aqueles que já gostam dessas aulas Body and Mind, né? Das aulas como o Body Balance, a yoga, tem muita gente que já é desse mundo e ama, né, Marisa? Marisa tá aí ainda? Tem muita gente que já é desse mundo e vai se apaixonar. Venham. E quem não é, não tem muito essa vibe, mas quer fazer um complemento para o seu treino, quer dar uma ajuda para a sua vida nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, né? O Bruno comentou comigo ontem, Pri, nós precisamos meditar, acalmar a nossa mente, porque eu estava falando que a mente estava muito acelerada, né? Então, mesmo que não seja só como uma prática da atividade física, mas como uma prática mental, como um complemento, como um arredondamento de tudo que você está fazendo por você nessa pandemia, vem experimentar com a gente. É isso. É Obrigada, isso, viu, né? Gi? É, Manda um direct pra gente, manda um WhatsApp, tem lá o link na bio aqui do Instagram. Aproveitem, participem. E não é por nós já estamos fazendo bem por nós mesmas, né, Malu? Isso tem feito sim. muito bem pra gente, de nós podermos estar fazendo o que a gente pode hoje. Mas faça por você, faça bem por você hoje. Se você achar que isso vale a pena, vem curtir com a gente. Vai ser muito bom, tenho certeza. Obrigada pela oportunidade, Pri. Pessoal, tudo de bom. Obrigada a você. Encontro vocês na prática Beijo, de hoje. Malu. Tchau. Nos encontramos segunda-feira às 9. Até segunda. Beijo, tchau.